deixámos o melhor para o fim. O melhor para o fim porquê? Porque está aqui um pai que transformou uma necessidade num projeto magnífico. Primeiro que tudo é inevitável de explicares como é que nasce a Open School. Open Learning... Open Learning School. Mas aqui o learning é mais importante do que o learning é a parte mais importante. Exatamente. É uma escola de aprendizagem, né? Afinal de cabo, que vai contra o instrucionismo, que eu explico aqui um bocadinho. Isto nasceu de minha própria necessidade. Toda a minha vida profissional, toda a minha carreira foi a representar colégios e universidades do Reino Unido, e eu trabalhei com os colégios mais prestigiados do mundo. Colégios com 400 anos, colégios onde em vez de futebol faz hipismo, onde estão os filhos de ministros e presidentes e bilionários, colégios que chegam a 6.000 euros por mês e ultrapassam. Portanto, eu conhecia o que era considerado a elite da educação e vendia, para ser honesto, porque aquilo come-se com os olhos, são coisas, são estruturas lindas, espetaculares, e para leigo aquilo parece mesmo ser o melhor. Mas a análise profunda veio quando eu tive que tomar uma decisão de que tipo de escola é que eu queria para os meus filhos. E isto começou praticamente um ano antes da nossa filha nascer, porque isto era uma coisa que para mim era muito significante, porque eu vivia no meio da educação. Sim, estavas sempre em contato com as escolas. E entendia a importância da educação. E considerando isso, comecei a ver de uma perspectiva mais pedagógica, mais humana, e estas escolas não me atendiam, porque no fundo elas eram escolas todas instrucionistas. O que quer dizer com isto é que é um a debitar para os outros decorarem. A diferença é que em vez de ser um prédio com 70 anos, era um com 400 ou 600 anos. O professor, em vez de ser licenciado ou mestrado, era doutorado. A sala, em vez de ter 20 crianças, tinha 8. Mas no fundo era a mesma coisa. Um debitava, o outro decorava. Não havia aprendizagem. Nem era significativo. Portanto, as crianças não aprendiam aquilo que queriam nem naquilo que tinham interesse. Era exatamente o oposto. Continuavam a ser muito infelizes e às vezes até mais. O que acontece nestes colégios é que, em vez de decorares um programa assim num ano, decoras um programa assim em 6 meses. Especialmente nos internatos, que estás lá o dia todo. E para eles isso é que é a grandiosidade da educação. Eles acham que sim, que decorar estas coisas todas por estes curtos períodos de tempo, que é o tempo que levas a fazer o teste e depois voltas a esquecer tudo, que isso é aprendizagem, mas não é. E o teu José Pacheco dá um bom exemplo que eu uso sempre, e isto incomoda as pessoas quando eu pergunto isto. Eu já perguntei aqui a um presidente de Câmara há pouco tempo, ainda hoje perguntei a 2 doutorados, e eles, vê-se que eles ficam inquietos, porque eles querem dizer que sim, mas sabem que não podem, que é: vocês sabem fazer uma raiz quadrada? E o pessoal, eles lembram-se de o nome raiz quadrada. Agora, derivar uma raiz quadrada, não consegue. Nem o pessoal doutorado, nem 99% tu vais à raiz quadrada, mas eu tenho sempre para mim o auge, tu é a raiz quadrada, a mim o auge é as várias partes da planta. Sim. Me lembro sempre da dificuldade de decorar e nunca na vida usei isso para nada. Não? Sim. Não, isto aplica-se a quase todas as matérias. E tu, quando tens que escolher que escola é que queres para os filhos que ias ter e que virias a ter, era que não querias nada disso, por muito elitista que fosse, ou por muito bonito que fosse num papel. Se nós começarmos a entender o absurdo disso, é que se nós todos aprendemos a raiz quadrada, porque é que nenhum de nós sabe fazer? A verdade é que ninguém aprendeu a raiz quadrada. Decorou para o teste, fizeram até um teste sobre a raiz quadrada, provavelmente passámos todos, por isso é que nos conseguimos graduar, mas hoje ninguém sabe fazer raiz quadrada. Não é exemplo mais óbvio que nós não sabemos o que é aprendizagem. Isso não é aprendizagem, isso é memorizar. Mas isto aplica-se a todos os outros conteúdos. Quem descobriu os Açores, as partes de uma planta, os ossos do corpo humano, nós aprendemos tudo isto na escola supostamente, fizemos testes sobre isto tudo, mas hoje ninguém sabe. E tens forma de ir investigar isso se isso for uma necessidade na tua vida. Com certeza. Hoje nós em dia temos acesso à informação como não há precedente histórico. Antigamente, há centenas de anos atrás, uma pessoa para obter informação
tinha que dirigir-se às vezes centenas de quilómetros a uma biblioteca, a um centro académico, para observar estas informações. Hoje, Google it. Portanto, a aprendizagem acontece quando ela é significativa para a criança ou para o adulto. Portanto, quando eu quero aprender, quando eu quero saber, aí nós aprendemos tudo. E enraizamos, entendemos, fica. E também nós não podemos cair num erro. Nós pensamos, outra coisa que me admira nestas escolas é, nós reduzimos o mundo a 8 disciplinas, como se isto representasse tudo o que existe no mundo. Com estas disciplinas tens aqui um resumo do mundo. Nada. Acabas o 12º ano e não sabes preencher uma declaração de IRS, que é uma expressão que se brinca, ou seja, as coisas práticas da vida nunca passaste por elas, ou se tiveres dirigido a algum professor para fazer essa pergunta, ou era de facto uma pessoa excepcional com algum tempo livre, ou iria dizer não tenho tempo porque temos matéria para dar. Podes ir mais longe, podes até acabar o doutoramento e não saber ser autossuficiente e independente. Exato. Que é a maior parte das pessoas. E aquele argumento que as pessoas usam de que é necessário porque desenvolve o cérebro. ou que desenvolve... quer dizer, eles usam isso muito na matemática, né? A matemática é importante porque desenvolve o raciocínio. Sim. Pensar desenvolve o raciocínio. Ter sentido crítico. Decorar matemática não desenvolve porcaria nenhuma. Não serve para nada. Até uma coisa engraçada é pensar que memorizar a tabela de multiplicação, não, da multiplicação. A tabuada, sim. A tabuada, exatamente. Que aquilo tem algum mérito. E o que é interessante? As pessoas memorizam até ao 10. E se nós fizermos qualquer coisa daí dentro, 3 vezes 5, 15, essas coisas, as pessoas sabem. Se eu disser, então 11 vezes 13. Perdes a capacidade de fazer um cálculo mental, por exemplo. Porque, mais uma vez, foi decorado, não foi entendido. E nós já tivemos crianças que vieram de outras escolas que insinuavam que eles já estavam nessa parte de fazer multiplicação, mas depois nós pedimos à criança para escrever um número, como, por exemplo, 73, e a criança escreveu 70 e ao lado 3. Okay. Então, nem esta parte básica de entender o que é que o número representa, elas tinham. E é nessa altura mas já estavam a memorizar a tabuada. E é aí que tu começas a sonhar este projeto em termos físicos, e não só, não é? Em termos de conceito. Voltando começas atrás. a desenhar um bocadinho o conceito. Não, eu primeiro senti-me foi muito alarmado, porque eu não tinha solução. Eu fui, porque eu conhecia os IBs, os Piagets, os Montessoris, os Waldorf, tudo o que é aí mais comum, o sistema americano, o sistema britânico, até cresci na China, portanto também conhecia o sistema de lá, o português. E era tudo instrucionista. E eu comecei a entrar em pânico porque eu não tinha solução. Até que um dia uma amiga menciona o nome José Pacheco. E o que é incrível? Eu não conhecia esse nome. Como? Desde a minha vida de educação eu não sabia o que era o José Pacheco. E é incrível que ainda hoje eu muitas vezes pergunto a pessoas em Portugal se conhecem o José Pacheco, porque ninguém conhece o José Pacheco. Mas depois logo a seguir eu pergunto. Mas infelizmente na comunidade, as pessoas, por exemplo, que me veem, há muita gente que o tem como uma grande referência e com uma, ou seja, quase como uma referência meio idílica, e é isso que eu querer conversar contigo, querer mostrar à escola, explicar que isto não é só, sabes, uma conversa teórica bonita, isto é possível de pôr no terreno. Isso é, acho que, quer dizer, isso é o mérito, é óbvio que foste procurar e existe um mérito intelectual de procura, mas eu acho que ainda mais especial é ter conseguido pôr isto aqui, não é? Existirem crianças neste momento que podem já estudar dessa forma. Aprender dessa forma. Sim, o estudo no sentido de aprendizagem, sim. Já poderem. E isto nasceu e a tua ideia é que isto possa, que é um bocadinho a preocupação, não ser só, como muitas vezes o Waldorf e os Montessoris, não ser só para a primeira infância, não é? Para aquilo que chamamos o infantário, e depois poder seguir pela vida, poder ser uma temos que entender que até o Waldorf e o Montessori são instrucionistas. Não parecem, mas são. Por exemplo, numa sala Montessori existem um número de brinquedos pré-selecionados e são com esses que a gente cria as dinâmicas. Sim, um circuito e uma dinâmica obrigatória. Exatamente, portanto não é a vontade da criança. Aqui nós criámos há um ano atrás um projeto sobre dinossauros, porque uma das crianças aqui
estava interessado em dinossauros e juntou um grupo de trabalho e foram estudar os dinossauros. Com isto eles entenderam dimensões, os dinossauros maiores e mais pequenos, isto para as crianças de 1 e 2 anos. Entenderam a leitura e escrita dos nomes dos dinossauros, isto para as crianças a partir dos 3 anos já estavam a escrever o nome dos dinossauros e a ler os nomes dos dinossauros, com 3 e 4 anos. Entendemos geografia, aonde é que eles viviam à volta do planeta. Entendemos história, quando é que eles viveram. Com isto, programámos uma visita de estudo ao parque de dinossauros. Portanto, não é uma coisa que está pré-estabelecida num ano que em fevereiro vamos aqui, em março vamos ali. Não, porque depende. Onde aprenderam a seguir um mapa, onde aprenderam. Tanta coisa, até números, a contar quantos dinossauros estão aqui na mesa. Sim, Portanto, sim, nós, sim. a partir do interesse da criança, desenvolve-se todas as matérias que nós pomos o nome de disciplinas objetivas, que é as matemáticas, as físicas, mas vai-se muito mais além disso. Portanto, ultrapassa tudo isso. Antropologias e tudo mais. Isto nestas idades. Estamos a falar com 3 e 4 anos. Quando nós estamos mais avançados, isto faz-me pensar, estas crianças estão a tirar doutoramentos, mestrados e doutoramentos a partir destas idades. Porque já estão a especificar dentro da sua área de interesse. E é isso que é o interesse delas, é isso que elas vão fazer durante toda a vida. Para que é que nós estamos a tentar obrigá-las a decorar uma série de coisas fúteis que nunca vão utilizar e a reprimi-las de não deverem querer aprender aquilo que querem, mas a sim parte decorar chata, isto. como é que nós depois conciliamos isso com o sistema que existe? Ou seja, como é que nós conseguimos ir... Eu acho que o único concílio que é necessário... É assim, sinceramente, nós não temos que entrar no sistema. Há só uma razão que eu acho que é necessário entrar, uma ou duas razões que eu acho que é necessária trabalharmos com o sistema. Uma é quando nós queremos especificar tanto o conhecimento ao ponto que precisamos de materiais ou de espaços dedicados. Por exemplo, uma pessoa que quer aprender de fusão nuclear convém estar num laboratório de fusão nuclear, num CERN, uma coisa assim, portanto é preciso matéria muito específica. Há muita aprendizagem que consegue-se fazer fora do laboratório, mas quando se quer fazer as experiências, quer-se desenvolver research e coisas assim, já precisamos de um espaço apropriado. Portanto, significa isto que muitos poderão querer ir para a universidade um dia para especificar esse estudo. E aí sim é preciso entrar no sistema, fazer exames de acesso à universidade e essas coisas todas. Mas o histórico mostra que as nossas crianças que vêm do nosso ensino, porque embora a Open Learning é um projeto muito recente, esta aprendizagem tem quase 50 anos, desenvolvida pelo José Pacheco. E o José Pacheco, aí há uns 20 anos atrás, onde estava já a apoiar 2 crianças em homeschooling, eles quando tinham 18 e 19 anos, candidataram-se a bolsas no MIT e estavam a concorrer contra mestrados e doutorados de todo o mundo. Estamos a falar em MIT, isto é a elite do mundo. Haviam 2 bolsas disponíveis. Quem ganhou as 2 bolsas? Os 2 crianças de 18 e 19 anos. Ou seja, achas que a questão do sistema tem muito a ver com o que é que tu queres fazer e para que é que tu precisas dos graus, porque para a maioria dos pais, e tu entendes isso, a maioria dos pais e mães, aquilo que desfaz, ou seja, em termos do conceito, adoram e depois temem um bocadinho, então mas e depois? O meu filho não vai fazer os testes, não vai ter... Ou seja, como é que isso depois, isto é tudo possível, é conciliável, não é? Ou seja, nós não temos que entrar no sistema, mas vamos nos adaptando. Até essa, por exemplo, a necessidade de fazer teste tem que ter um propósito. Fazer teste só por fazer, as pessoas têm que entender que isso não vale nada, não prova nada. Então pode ser para esta finalidade. Ok, eu quero ir para a universidade, então tenho que fazer um teste de acesso. Preparo-me. Mas quem é que quer ir para a universidade? É os pais ou é a criança? Também foi importante, não é? Nós podíamos estar aqui já 2 horas nisso. Sim, isso é o mais complexo. Porque se tu tiveste miúdos que seguiram o modo institucionista toda a vida, tu tens muita questão do acatar e não questionar. Certo. Ou seja, tu estás no sistema, estás quase naquela roda em que te vais andando e não questionas. Portanto, há um ponto a que chegas, os teus pais também não o questionaram, os avós não questionaram, portanto, és empurrado, nunca questionas. Não é? E eu acho que isso é que é o mais importante, o não matar o sentido crítico. Da mesma forma que não matas a curiosidade, que não matas a vontade de investigar, é o que faz com que se calhar esses miúdos sejam brilhantes e tenham ganho essas bolsas, porque o que eles ganharam a vida toda foi nunca ter morto o seu lado de investigador. E isto prova era uma coisa, eles com 18 anos
já eram como se fossem pós-doutorados, porque toda a vida tiveram a especificar o conhecimento naquilo que lhes era interessante, que lhes era significante. Por isso é que eles estavam tão à frente. É por isso que as nossas crianças com 12 e 14 anos estão a níveis de pessoas em licenciaturas. Tu tens um exemplo, o teu filho, que é brilhante, que já faz programação e tem 11 anos. 10, desculpa. E porquê? Porque tu permitiste e apoias e estimulas que ele siga por isso. Não, isto não é hora de aprender programação, és muito novo para isso. Fazer os investimentos em cryptocurrency, não, isso não podes fazer agora, tens que fazer o teste de matemática, isso é uma parvoíce. Mas isso é o que estas famílias mas olha que agora era fazem. bom. Nós vamos agarrar nas famílias só para tu pôres aqui porque é importante. Tocaste num ponto importante que é, eu faço, também porque fui ganhando essa necessidade, também porque já era o meu segundo filho, eu já estava a tentar ver, também porque vocês já tinham entrado na minha vida e eu pude ver na Maria Luísa como existem na prática formas diferentes de aprendizagem, e vocês neste momento criaram 2 conceitos muito interessantes. Por um lado, a questão da formação de tutores, por outro lado, a formação das famílias. Certo. Eu acho que isso é fundamental. Eu gostava só um bocadinho, quer dizer, por um lado, pegar aqui a questão da formação de famílias. Porque nós não nascemos ensinados e trazemos uma data disto, é mais ou menos como os psicólogos. Exato, mas nós trazemos não sei quantas pequenas formatações que fomos trazendo. Todos nós. E esta é uma forma, se calhar, de romper com isso e de olhar para os nossos filhos de outra maneira. Eu pensei na formação de pais, mesmo por mim. Eu fui formado por esta equipa pedagógica, pelo José Pacheco, pela Mónica, pela Edilene. Eu não sabia lidar com muitas dessas coisas. Eu quando quis introduzir leitura à minha filha, que hoje com 4 anos lê e escreve em 2 línguas e fala 5. É só arranjar mais alguém para ir lá à casa que ela aprende a 6ª. Ela aprende mais, o Covid é que limitou. Ela aprende muito mais, com certeza. Mas isto aqui partiu. Por exemplo, eu quando quis ensinar a leitura, eu estava a ensinar como foi-me ensinado a mim, de forma instrucionista. O Papa é Pico, e isso não valia nada. Por isso é que nós demoramos anos a aprender a ler e mesmo assim nunca lemos bem. Sim. E perdemos o interesse até pela leitura. Foi o José Pacheco que me ensinou. O José Pacheco tem um recorde ele é especialista em alfabetização. E o recorde dele é, o mais novo tinha 2 anos e 5 meses, quando aprendeu a ler. Isso é espetacular. Que é incrível, não é? Sim. E o mais velho, também que é incrível, tinha 91 anos. Portanto, isso dizem que o mais velho não aprende. Isso ainda é mais espetacular. Claro que aprende. Se lhe fosse significante. O mais velho queria aprender, sabes porquê? Porque ele ia à igreja e ele começou a pensar, José, eu queria aprender a ler, porque há muitas coisas que o padre diz que está lá no livro, na Bíblia, e eu acho que ele nos está a enganar. Eu acho que aquilo não diz mesmo aquilo. Então eu queria aprender a ler para verificar essa informação. Surgiu a necessidade, claro. Exatamente, mais uma vez. E que a criança foi um bocadinho diferente, mas também foi a parte do estímulo da curiosidade. E porquê é que as crianças na China é comum lerem com 2 e 3 anos? Porque a primeira forma de leitura, e isto aqui existem 26 maneiras de aprender a escrever, e nós usamos a pior de todas nas escolas instrucionistas. Então, a primeira forma de aprender a ler é uma forma simbólica. Portanto, quando nós dizemos que todas as crianças sabem ler, é verdade, porque elas leem Coca-Cola, McDonald's. Claro, porque através do símbolo. Olham para o símbolo, sabem onde é que estão. Claro. Essa é a primeira forma de leitura. E até no speed reading, quando se lê por velocidade, é dessa forma. Não se lê cada sílaba, cada palavra, porque senão demoramos eternidades a ler. Lemos, até conseguimos ler frases inteiras, porque vemos só a parte simbólica dessas frases. Então o que é que ele fez? Disse a esta mãe desta criança de 2 anos para colar, e nós fazemos isto, colar as palavras de tudo o que tem em casa. Mesa, vidro, sim, vocês aqui temos isso tudo. Sempre isso tudo. Temos ali a Maria Luísa em modo câmara woman. Assistente de câmara. Então ela colou isto em toda... E ele foi interiorizando só simbolicamente. Só simbolicamente. Passados uns meses, 2 ou 3 meses ou 4 meses, não me recordo o tempo que foi, ele disse, então agora está na altura de mudares tudo de sítio. Pegou na mesa, pôs no espelho, pôs no globo, pegou no globo, pôs na cadeira, pegou na cadeira, pôs no chão. E a criança foi tomar banho, começou a olhar para aquilo e viu que aquilo estava fora do sítio. Este não é aqui. De onde é que é?
esse é ali, este é ali, e Claro. ordenou aquilo tudo. Mais de 40 palavras ela já tinha decorado. E depois a leitura parte de quebrar essa palavra. Nós vemos que há várias semelhanças nas palavras. Começamos a ver foneticamente essas semelhanças e conseguimos... Mas são estas dicas na formação de pais, só para regressarmos a isso, é na formação de pais que vocês podem dar às famílias algumas destas dicas que podem ser fundamentais nesta liberdade. Isto é só um exemplo da parte de leitura, mas há coisas muito mais importantes para os pais aprenderem. Lidar com conflitos emocionais, que é a gestão de conflitos, gestão emocional da criança, linguagem gestual é essencial para as pequenas idades. A partir de 1 ano a criança já percebe tudo de linguagem gestual e consegue comunicar em linguagem gestual. Ajuda, dormir, comer, água, leite, tudo isto ela já consegue entender. Isto é importante porque a maior parte das crianças com 1 e 2 anos que choram muito e é uma forma de tanto os pais sofrem como a criança sofre, é por esta falta de comunicação. É frustração. Sim. O que é que o pai tenta fazer ao mãe? Paliativa. Ela está a chorar, vamos tentar o leite. Não dá leite, vamos tentar dormir. Não dá a dormir, vamos tentar... Sim, é quase por tentar perceber. Estão os dois frustradíssimos. E cansadíssimos. Quando a criança pode só dizer, eu quero dormir, eu quero comer, eu quero mudar a fralda. E resolve. Eu noto que os meus filhos e as crianças aqui da escola são muito mais calmas em relação a isso, porque eles expressam aquilo que querem. Então há muito menos frustração. Quem tem a experiência, eu acho que a experiência de qualquer família que visite... Isso muda logo uma família, a dinâmica familiar. A dinâmica, não é questão de não haver o choro é aflitivo e destrói de facto a cabeça da pessoa. E só para nós, porque ficaríamos aqui muito tempo, mas depois não nos ouvem até ao fim, e até ao fim é importante, vocês falam depois da formação de famílias, neste momento estão a fazer a formação de tutores que possam fazer crescer este conceito, levar este conceito também a outros pontos do país. Neste momento estamos no centro, mas a ideia é que possam existir outros pontos de Open Learning. O meu objetivo de vida é que hajam 10.000 escolas Open Learning antes de eu morrer. Tá bem. Ainda um prazo, tenho um prazo longo, mas eu acho que isso é uma necessidade humana. Eu acho que estas escolas mudam o mundo porque mudam as crianças e as crianças mudam o mundo. Nós temos que entender que nós vamos viver no mundo delas, não elas no nosso. Nós dependemos delas. E pensar que as crianças dependem de nós é uma burrice. Até vejo muitos pais na cultura portuguesa que dizem eu não quero nada dos meus filhos, quero que eles sejam felizes, depois vou para um lar e morro lá sozinho. Eu acho isso uma loucura. Eu quero que os meus filhos cuidem de mim, com certeza. Eu cuidei deles para que eles cuidem de mim. Sim, é um ciclo. É um ciclo. Mas isso vem um bocadinho do teu crescimento mais para asiático, em que há outro respeito pelo conceito de família, que eu acho que aqui também se sente. André, vamos terminar porque depois, como eu dizia, não nos ouvem. Ou são todas as conversas, vamos trazendo outras coisas para cima da mesa, mas eu acho que sim, fica aqui como finalização importante 10.000 escolas Open Learning num médio prazo. Não é? E para os portugueses têm muita sorte porque tu está a começar aqui, o futuro está em Portugal. Exatamente.